Olá, mulher! Bem-vindas para a nossa quarta aula do evento DNA do Design. Bem-vindas para quem está no regravado. Bem-vinda quem está no ao vivo. Vamos começar a nossa aula, nosso quarto encontro. E a gente ainda tem encontro, hein? Olha só! A gente está hoje no encontro 4. Então eu vou dar uma retomada enquanto vocês vão entrando. Vou dar boa noite para quem está entrando agora, porque quem entra agora junto comigo, assim, é ágil, tem esse privilégio de ir falando comigo, recebendo boa noite. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Tami. Milena. GV de Cois. Como que é seu nome, mulher? Fala aqui pra mim. A Kailane. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Vai dando coraçãozinho, vai compartilhando essa live com alguma amiga que precisa estar aqui na nossa aula hoje. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o pré-briefing, que é muito importante para todo o processo, para que você tenha o cliente na agenda e também tenha a aprovação inicial. Álbum Designer Pro, boa noite, fala seu nome aqui para mim, para eu conseguir chamar vocês pelo nome. Então, sejam muito bem-vindas, vocês que estão aqui no ao vivo. Eu vou fazer um breve resuminho de tudo que a gente conversou nesses outros últimos encontros. A gente falou um pouquinho sobre a minha trajetória com erros e acertos. Para quê? Para que vocês entendam o caminho das pedras. A Jennifer já passou por aquilo ali, ela já errou, então eu não vou cometer esse erro porque ela já me deu esse caminho das pedras. Oi, querida, sou Dúnia. Ai, prazer, Dúnia. Boa noite, Ana. Tudo bem? Então, eu dei esse caminho das pedras ali de erros e acertos para que vocês não cometam os mesmos erros. Depois a gente falou um pouquinho, deixa eu pegar a colinha aqui. A gente falou sobre o autoconhecimento no nosso segundo encontro. E o autoconhecimento, a gente trabalhou um pouquinho ali sobre como que você vai trabalhar isso dentro de si para externalizar, definir uma personalidade, uma autenticidade e trazer isso para os seus projetos, para o seu perfil, para o seu portfólio, certo? Depois do autoconhecimento, no nosso terceiro encontro, a gente falou sobre o quê? Sobre o portfólio, nossa vitrine, sobre a rede social que a gente publica ali, né? Que a gente utiliza como meio de divulgar o nosso trabalho. E a gente falou sobre a importância de ter essa vitrine, esse portfólio muito bem estruturado, muito bem feito, muito bem alinhado, tá? E hoje a gente vai falar sobre o pré-briefing, que é extremamente importante quando você vai fechar um cliente. E muitas vezes, o que acontece? As pessoas até conseguem ali pescar o peixe, atrair o cliente, mas na maioria das vezes acaba tendo problema com a criação, muito pedido de alteração, a pessoa começa a ficar um pouco estressada ali, sabe? Começa a perceber que ela e o cliente não tá na mesma sintonia, na mesma, né? Por quê? Lá na aula do autoconhecimento eu expliquei para vocês que quando a gente trabalha nossa autenticidade, nossa personalidade muito bem feita no nosso portfólio, no nosso perfil, no nosso posicionamento, o cliente ele já vem se identificando com essa personalidade. E o pré-briefing é um dos requisitos após você definir ali a sua autenticidade, mostrar ali com força a sua personalidade. Como que é feito o pré-briefing? Eu fiz até um post hoje, inclusive, eu espero que ao final dessa aula vocês vão lá, salva, estuda, tá? Deixa esse post salvo para vocês terem uma colinha, porque ele vai ajudar bastante um pouquinho em relação a essa aula. O pré-briefing ele pode ser feito de várias formas. Coloquei lá no post, mas eu vou exemplificar aqui para vocês. Não tem um método, não tem uma receita, não tem nada assim, não tem uma regra para você fazer o pré-briefing. O cliente chegou até você para te pedir orçamento. Como que você vai fazer esse pré-briefing? Você pode fazer ele por chamada de vídeo, por chamada de telefone, você pode fazer ele por formulário no Google Forms, no Jotform, você pode fazer ele pelo WhatsApp mesmo, ali no atendimento, pode marcar uma reunião, né, um call, você pode marcar uma reunião presencial, não importa como que é feito. E como que você vai fazer esse pré-briefing? Você vai conversar com o cliente. Então, o cliente chegou até você, oi, tudo bem, né, eu quero um orçamento, você vai começar a perguntar para o cliente. Qual que é o ramo, qual que é a empresa, qual que é a sua necessidade no momento, conta um pouquinho para mim da história, quanto tempo você está no mercado, como que surgiu essa marca, dá uma conversada com o cliente. E aí ali você vai começar a perguntar para esse cliente qual que é a necessidade principal dele. Se ele necessita só da identidade visual, se ele necessita de itens de papelaria, onde que vai ser aplicada essa marca.
você vai começar a fazer ali uma investigaçãozinha para quê? Para que você entenda a complexidade do projeto, para que você entenda a personalidade daquele cliente, né? O estilo de criação que ele quer e se vocês têm alguma coisa a ver. Por exemplo, se chega hoje para mim um tatuador para eu atender, uma pergunta que eu recebo bastante. Jennifer, você atende? Gente, se não faz parte do meu dia a dia, do meu estilo de criação, e eu sei que eu posso ter, de repente, um bloqueio criativo, eu sei que eu posso ter algum tipo de problema, eu não atendo. De forma bem leve, educada, eu falo com o cliente, olha, não é o estilo que eu trabalho, eu mando meu portfólio para o cliente dar uma olhada, falo com o cliente, ó, não vou conseguir atender sua expectativa porque não é o tipo de projeto que eu costumo trabalhar. E tá tudo bem. Porque um estilo normalmente já aconteceu de uma tatuadora chegar, mandar vários modelos e era uma coisa muito fora do que eu sou acostumada a criar. E aquilo você pode aceitar como um desafio, caso você goste, ou você pode simplesmente falar, não, não quero trabalhar com isso, não gosto de trabalhar com isso. No início a gente acaba aceitando muita coisa, primeiro porque a gente está precisando e segundo porque a gente quer seguir essa linha de desafios, se desafiar, fazer, aprender, e é muito interessante também, tá? Porque vocês aí aprendem de tudo, vocês começam a pegar uma prática maior, então aí vocês já ficam ali porreto para tudo que vier. Mas nesse caso, o pré-briefing vai evitar basicamente isso que eu falei para vocês. De eu falar com o cliente ali, entender o que ele precisa. Boa noite, Sofia, tudo bem? Malu, Viana, né? Viana, Pri, boa noite, Ale. Então, o que acontece? Quando você conversa ali no pré-briefing com o cliente, alguns clientes vão ser um pouco mais fechados. Qual que é o tema de hoje, amor? Coloca ali para eu fixar, hein? Esqueci de pedir para colocar aqui. Quando a gente conversa com o cliente ali no pré-briefing, tem alguns clientes que são mais fechados. Voltou. Gente, deu uma travada aqui e voltou. Avisa para mim aí se voltou. Avisa se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo, bacana, se não tá dando interferência, se não tá dando lag, se tá tudo normal. Fala aí pra mim, que deu uma travadinha, mas agora já voltou. Gente, olha, olhei, a gente olha a internet, eu fui até olhar ver se eu não tava com boleto pendente ali, tá tudo ok. Então é um Instagram só que não tá colaborando comigo. Mas que bom que voltou. Ó, BS Monteiro colocou ali o tema, então eu vou fixar o comentário dela. Travou, mas o pessoal falou ali que já voltou. Então vamos lá, bora focando aqui. Se travar, se der algum problema, vocês avisem aí nos comentários. Então, quando a gente conversa com o cliente, ele é mais fechado, eu sei que é um pouco chato, mas tenta ir perguntando pelo menos o principal que vocês precisam saber, de como que ele quer o projeto, que tipo de projeto que ele quer, se ele quer só uma identidade visual básica, se ele quer uma coisa mais completa, uma arte de cartão de visita. Tenta dar uma conversada, uma cutucadinha ali, porque tem cliente que só responde o necessário mesmo, tá? Então, eu sei que às vezes a gente parece um pouco chatinho perguntando demais, mas pergunta. Entretanto, todavia, vai ter o cliente que vai desembestar falar com você. Quando você, oi, fulana, tudo bem? Então, vou te passar um orçamento, mas antes, preciso saber de você. O que você precisa? Qual a sua necessidade no momento? Você quer só a identidade visual? Você já tem o logotipo para a empresa? Você precisa de arte para cartão, para tag? Qual vai ser o ponto de aplicação? E aí tem cliente que já chega assim, Jennifer, posso te mandar um áudio? Eu falo, pode, fica à vontade. Então, é muito importante que você ali naquela hora do pré-briefing dê total atenção para o cliente, escute o áudio dele, mesmo que seja 5 minutos de áudio, escute esse cliente, dê bastante atenção, porque é ali que você vai entender se você realmente vai conseguir atender esse cliente, a expectativa dele, e vai conseguir entregar uma coisa que ele realmente fique satisfeito. Amo cliente que fala, conta tudo. Isso é muito gostoso porque a gente consegue entender melhor, se conecta. É um cliente um pouco mais... Mas o cliente um pouco mais fechado, se você for perguntando, for lapidando, for conversando, ele vai soltando um pouquinho, tá? E aí o pré-briefing você pode fazer ali, no WhatsApp mesmo. Eu, Jennifer, fazia no WhatsApp até pouco tempo. O meu pré-briefing, o cliente chega, pede orçamento, eu já, oi fulana, tudo bem? O que você precisa? Qual que é a sua necessidade do momento? Vamos dar uma conversada. E aí o cliente fala, explica. Hoje o meu orçamento é de forma personalizada.
Isso daí, gente, serve tanto para orçamento personalizado quanto para orçamento padrão, que é o orçamento que tem os pacotes prontos, tá? O pré-briefing ajuda bastante também para quem trabalha com orçamento personalizado como eu. Porque quando a gente vai montar o orçamento, o valor é exclusivamente de acordo com aquele cliente, a necessidade dele. Então, um cliente, por exemplo, pode receber 1.000, 1.200, tudo depende do que ele está pedindo, da complexidade, dos materiais que ele necessita, tá? Ah, Jennifer, eu quero um logotipo com várias variações, não sei o que, nananã. Então, vai ser uma identidade visual com um logotipo com várias variações ali do logotipo, várias variações com um pleonasmo aí, mas vocês entenderam. Então, ali eu consigo fazer a proposta de orçamento para o cliente de acordo com o que ele necessita. Também na conversa com o cliente, eu consigo entender o investimento. Por quê? O cliente que fala, como deixa eu ver aqui o nome dela, deixa eu voltar ali. Eita, perdi o comentário dela aqui. Bom, enfim, voltei ali e não achei, mas como a nossa amiga ele falou, eu amo o cliente que fala. Esse cliente que ele realmente fala tudo e manda áudio, ele se solta, é o tipo de cliente que às vezes deixa explícito quanto que ele pode investir naquela identidade visual. Às vezes ele pode investir muito pouco, mas na cabeça dele ele não consegue investir aquele valor. O pouco para ele às vezes é muito. Como que eu vou explicar isso para vocês? Às vezes, por exemplo, o cliente ele pode chegar a investir ali uns 800 mil reais. Mas, né, isso é pouco para identidade visual. Mas na cabeça do cliente, ele consegue investir uns 300, uns 200. Ou seja, se você trabalhar na mente do cliente um pouquinho, o que é a identidade visual, qual a importância, o porquê que vai ajudar a empresa dele, qual o nível que vai elevar a empresa dele, aquela identidade visual bem feita, bem estruturada, talvez você consiga fazer com que o cliente entenda que por mais que na cabeça dele ele não consegue investir aquilo, ele vai mexer os pauzinhos, ele vai se ajustar, ele vai acabar investindo. Por quê? Tem o cliente que realmente não pode e ele vai deixar isso explícito quando ele falar com você. Tem o cliente que ele vai deixar subentendido, tipo, eu posso, mas não posso. Se der um jeitinho, eu consigo investir mais, mas aí ele se limita porque ele acha que não é tão necessário. Então, o pré-briefing não é só interessante para você saber o que o cliente quer, mas também o quanto ele está disposto e pode investir. Por quê? Para quem trabalha com pacotes prontos, você vai ter várias opções ali para o cliente. Então, você já tem uma noção do pacote que ele vai estar fechando com você. Agora, para quem trabalha com orçamento personalizado como eu, de acordo com cada cliente, a gente já consegue entender qual o orçamento ideal para passar para esse cliente, qual o pacote ideal para formatar, para formalizar para esse cliente. Às vezes ele quer muita coisa, mas ele não pode investir muito, então cabe a nós ali no pré-briefing conversar, falar, olha, e se a gente fizer um pacote assim e tal, esses itens você pode fazer depois, né? Você pode contratar avulso, você tendo a identidade visual muito mais fácil, então você que vai guiando o cliente para ele entender o valor que tem aquilo, o investimento que vai ser e o que ele tem mais urgência e menos urgência. E a identidade visual em si, gente, é o mais urgente. É que às vezes na hora o cliente vem tão afobado, eu quero cartão de visita, eu quero tag, eu quero timbrado, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você manda o orçamento, o cliente fala, mas não posso. Aí você pega, vai, explica a importância da identidade visual, da onde que o cliente vai sair, para onde o cliente vai com aquela marca dele bem feita, bem estruturada, com estudo, com pesquisa, uma marca bem potente, bem imponente no mercado. E aí você explica para o cliente que o principal para ele é a identidade visual. Os outros itens que ele estava tão afobado, você mostra para ele que tirando, isso dá uma boa balanceada no pacote dele. E isso vai acabar fazendo com que o cliente feche, por quê? Às vezes o cliente chega para você ali no pré-briefing, aí ele pede lá uma lista de 10 coisas, você passa o orçamento, o cliente fala, então, ficou pesado, não posso. Aí você fala, ai, que pena, tudo bem. Às vezes você perde o cliente por não negociar e não mostrar para ele que ele precisa da identidade visual. É extremamente importante que ele tenha a identidade. Então, é melhor você ter o cliente que fecha a identidade visual com você, do que ter o cliente que pediu um monte de coisa, achou que ficou caro e saiu sem entender uma lógica, né, do que é realmente a identidade visual. Sofia, eu falei agora há pouco, acho que você tinha entrado, eu já tinha acabado de falar. O pré-briefing ele pode ser feito por chamada de vídeo, por telefone, você pode falar com a cliente por telefone, pode falar com a cliente por chamada.
você pode fazer um formulário e quem tiver dúvida depois dessa aula, claro, foca aqui primeiro. Vocês podem ir lá no meu perfil e eu tenho um pré-briefing, tá? Que é o formulário lá, solicitação de orçamento. Você clica lá, tem um formulário onde o cliente ele vai responder ali e depois eu mando a proposta via e-mail para ele. Então pode ser feito por WhatsApp, de forma informal. Se é na sua cidade, você pode marcar uma reunião presencial, você pode marcar uma chamada, pode marcar via telefone, não tem uma regra, tá? Pode ser feita de qualquer maneira. O pré-briefing, ele é algo informal, gente. Você não vai fazer perguntas como: qual é o ramo que você trabalha? Não é uma coisa assim, né, apresentação de colégio. Uma coisa mais engessada. Meu Deus, eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que preencher. Não, é informal. Oi, fulana, tudo bem? Vou te passar o orçamento sim, mas antes deixa eu entender o seu negócio. O que você faz? Ah, eu sou confeiteira. Ai, jura? Quanto tempo? Ah, eu tenho confeitaria há 13 anos já, uma confeitaria de família. Jura e tem sociedade? Outra coisa extremamente importante no pré-briefing, quando a pessoa fala que é para uma empresa, ah, eu vou abrir um negócio, eu já tenho uma empresa há anos, pergunte se tem sociedade. Por quê? Deixa eu dar uma respirada aqui. Sociedade implica muito na hora do briefing. Gente, perdão, a água desceu errado aqui. Na hora do pré-briefing, tendo uma sociedade, se essa pessoa não te fala lá no pré-briefing e deixa para falar só na hora do briefing principal, que é a hora da criação, vai te dar um problema. Por quê? Porque daí você vai criar o projeto, essa pessoa vai mostrar para a sócia que você nem sabe que existe, e aí vai vir e vai falar assim: ah, eu amei, mas a minha sócia não. Aí você vai falar assim: opa, mas espera aí, quem que vai definir o projeto? Quem que vai aprovar? Tem uma sociedade? Então vamos lá. Ambos tinham que ter respondido o briefing, os dois em conjunto, para entrar num consenso, numa resposta única, para que eu consiga fazer um projeto único. Porque se você lá no pré-briefing, ah, eu tenho uma empresa familiar, tem 13 anos, menina, acredita? Aí você fala: nossa, que legal. Pergunte, tem sociedade? Você tem alguma pessoa que é sócia? Né? Alguém que vai te ajudar na aprovação do seu projeto? E aí a pessoa fala assim: ai, tem então, meu marido é meu sócio. Aí você fala: ah, que bacana, legal, então vai ser vocês dois, vocês são sócios, então vocês que vão definir a identidade, legal. Cliente terminou o pré-briefing, fechou. Quando você manda o briefing para o cliente responder, depois que ele faz o pagamento, você agenda a data, quem que vai responder o briefing? Os dois. Então você tem que avisar isso para o cliente. Mandou o briefing, fala assim: olha, ô Maria Fulana, é interessante que você e o seu marido respondam o briefing juntos e vocês achem uma única resposta, os dois, tá? Porque eu tenho que entender o que vocês, num conjunto, num todo, esperam da marca. E aí você vai explicar para o cliente, porque imagina, você quer uma marca preta, ele quer uma marca roxa, você quer uma marca divertida, ele quer uma marca mais neutra, e você quer um símbolo, ele não quer simbologias, entendeu? E aí fica difícil o designer criar, né? E a gente trabalha ali com sonhos e não com adivinhação. Você não vai falar isso pro cliente, claro, mas você tem que deixar isso nítido para que o cliente inconscientemente entenda. Fala: cara, ela não é ali, né? Ela não vai ficar lendo a bola mágica para entender o que a gente quer. A gente tem que achar um único gosto em comum para que ela não fique doida na hora de criar. É basicamente isso. Evita muito problema, exatamente. Ó, a Thalita falou ali: eu trabalho com orçamento personalizado, mas confesso que tenho dificuldade de estipular o valor do serviço. Thalita, o que acontece ali? Quando a gente faz o pré-briefing, a gente conversa, né? Tem essa conversa com o cliente ali. A gente entende o quê? Vai ter, de todos os nichos, todas as profissões, tá? A gente entende que metade, 50% de qualquer nicho vai achar que tá saturado, que não ganha dinheiro, tá? Vai ter esses 50% que vai achar isso. E, por outro lado, vai ter 50% que faz o negócio fluir, andar, que tem personalidade, autenticidade, que é o melhor da cidade. Então, a gente entende que na advocacia tem um advogado que se sobressai e ganha muito bem. Na engenharia, tem um engenheiro que se sobressai e ganha muito bem. Assim como tem um advogado que não ganha nada e só reclama e diz que a advocacia não dá dinheiro. Assim como tem um engenheiro que fala que não vale a pena fazer faculdade de engenharia porque não dá dinheiro. Assim como no design também. Pra mim, eu, Jennifer,
né? Que trago aqui o conteúdo, ensino vocês. Para mim, eu acho o design a profissão mais valorizada e rentável que existe. Mas, em contrapartida, eu vejo que tem muita gente que ainda desconhece isso e que pensa que design não dá dinheiro, que não dá para viver disso, que não dá para trabalhar com isso porque é uma profissão que está muito saturada e, na verdade, não é. Ela está saturada de mais do mesmo. Ela está saturada de gente que faz a mesma coisa, que entrega pouca coisa igual, que você vê em todo quanto é lugar. E o que acontece? É como eu falei para vocês, os 50% que não ganha bem, 50% que ganha bem, vai chegar até você uma hora. E você vai ter que saber isso ali no pré-briefing, na conversa. Então, vai ter o cliente que vai falar com você. Quanto mais firmeza você sentir, quanto mais o cliente falar sobre a empresa dele com seriedade, com responsabilidade. O cliente que chega assim pra você, então, eu queria um logotipo para divulgar nas redes sociais. Eu tô sentindo que o meu negócio tá um pouco precisando do marketing, sabe? Uma coisa, você já entende que esse cliente, talvez, na maioria das vezes, é o tipo de cliente que... Então, é que eu sou advogada e advogado não ganha muito bem. Entendeu? Em contrapartida, você pode achar uma advogada que, bom, eu vi a necessidade do meu negócio expandir. Quando a pessoa ela tem a visão de expandir algo, de crescer, né, de evoluir, é o tipo de pessoa que ela, podendo ou não, ela se vira e investe, tá? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês como consumidor e não como designer agora. Recentemente, eu investi, assim, numa pauleira só, numa semana... Eu investi na semana eu investi outro. Eu investi R$4.000, não, foi mais. Meu mentor Rafael, inclusive, entrou na live, não sei se ele tá aqui assistindo ainda, mas eu investi R$4.800, mais ou menos, em conhecimento pra mim. Mas eu estou comprando casa, eu tenho conta pra pagar, eu sou casada, enfim. Eu posso fazer esse investimento assim, tá, na lata? Não posso, mas eu me virei, eu dei meus pulos, né, DTP, e investi. Por que eu fiz isso? Porque a minha empresa merece, minha empresa precisa, e é o tal do cliente que normalmente fala, eu acho que a minha empresa, ela precisa subir de nível, né? Tô precisando dar uma sofisticada, então o que eu fiz? Me virei e investi esses basicamente R$5.000 aí em semanas, digamos assim. Então, quando o cliente, você vai analisar no orçamento personalizado para poder passar o valor nesse papo. Por isso que eu falo para vocês, é um pouquinho chato, mas pergunta. Principalmente os pontos que vocês necessitam saber, tá? Pergunta. Até enche o saco mesmo, porque o cliente ele tem que falar, ele tem que estar interessado em falar da marca dele, ele tem que estar interessado em fazer a marca dele crescer. E se você vê que é aquele cliente que fala, então é porque tá ruim o mercado, é porque eu preciso postar nas redes sociais porque não tá nada bom. O cliente ali que tá um pouco assim no negativo é o tipo de cliente que ele não vai querer investir muito ali, entendeu? Então, já aconteceu de chegar esse tipo de cliente e mesmo ele não investindo, o nosso dever é mostrar a nossa valorização dentro da área. Mostrar o porquê que o designer gráfico é importante. Então, aí eu explico para o cliente que aquilo a médio e longo prazo, ele vai ver que é um investimento e não gasto, mas se ele fazer um logotipo baratinho, vai ser um gasto para ele no futuro. Provavelmente, talvez, ele não receba os arquivos necessários. E aí vai ter designers que não vai conseguir trabalhar com a marca dele. Hoje mesmo aconteceu, eu tô conversando com um cliente ali que ele precisa fazer uns materiais de divulgação, ele já tem a marca. Falei, você tem um arquivo em EPS, em CDR, SVG? Ele falou assim, não, só a imagem. Ele mandou, é um logotipo razoavelmente bonito, estruturado, parece ser bem feito. Ele deixa de ser bem feito quando ele não tem um arquivo. Eu falei, olha, o profissional que fez, ele não te mandou, porque às vezes o cliente perde, ele, não, eu só recebi a imagem. E aí eu falei, eu tive que ser honesta, eu tive que ser sincera. Olha, com a imagem do seu logotipo, um JPEG, eu não consigo fazer nada. Eu posso fazer os folders para você de divulgação da sua empresa, mas sem o seu logotipo. Por quê? Porque vai ter uma péssima qualidade e é o meu nome que está em jogo. Eu tive que falar isso pro cliente, eu tive que ser honesta com ele. Porque é o meu nome que está em jogo. Aí ele vai, divulga esses folders. Em vez dele falar do designer que fez o logotipo dele, que não tem os arquivos, ele vai falar de mim, que sou a pessoa atual que ele contratou. Aí a pessoa fala, nossa, mas que má qualidade. E normalmente o cliente sendo leigo e não entendendo estruturas e técnicas e tudo mais dentro do design e arquivos, ele vai falar o quê? Ah, foi a designer que eu contratei para fazer o folder.
Ele não vai falar, é que o meu logotipo não tinha qualidade, eu não tinha os arquivos. Se eu não explico isso para ele, independente de eu fazer a marca ou não, sabe quem que ele vai culpar? O designer que fizer o folder utilizando aquele logotipo em JPEG. Eu tô falando sem dar pausa e respirar, gente, tô ficando... Então, é muito interessante vocês falarem mesmo, perguntarem mesmo ali no pré-briefing para não ter esse tipo de problema. E aí eu falei para o cliente, eu sugeri que seria interessante para a empresa dele ter uma responsabilidade maior no mercado com a marca dele, uma visibilidade maior e a marca dele se tornar um investimento e não um gasto, fazendo o quê? Uma nova identidade visual bem estruturada com todos os arquivos necessários. E expliquei para ele o porquê. Falei da imagem com uma qualidade, né? Se eu for usar, não tem qualidade para ser utilizado no folder. Falei para ele sobre a questão dos arquivos e sugeri uma nova marca. Ele falou, e o que você me sugere? E aí eu já peguei e já dei uma ideia ali para ele. Então, possivelmente, é um cliente que talvez fala, vou fechar com a Jennifer, vou fazer uma marca bem estruturada, porque olha, eu tô falando, só que hoje eu tô bem ofegante. Voltou, gente? Falem aí para mim se voltou. Manda aqui no chat se tá ok, se voltou, se tá tudo certo, porque tinha travado. Se tiver, eu dou continuidade. Hoje eu tô bebendo muita água. Sim, voltou, né, Ana? Ah, então tá bom. Então, só pra finalizar, a questão que eu tava falando com a nossa amiga ali, né, que ela falou, eu trabalho com orçamento personalizado, mas nunca sei o que cobrar. Você primeiro analisa como que tá seu trabalho, tá? Você vai analisar o quão você tá entregando de qualidade. Compara com outros designers maiores que você se inspira, não necessariamente eu, tô, assim, né, sendo modesta, mas é sério, assim, ver uma profissional que você fala, cara, me inspiro nela, gosto do trabalho dela, acho que o trabalho dela tem um nível de 2.000, 5.000, de 1.000, aí é com vocês. E eu quero que o meu trabalho chegue nesse nível. Comece a analisar se o seu trabalho tem aquele nível ali. Se tiver, você pode cobrar aquilo ali tranquilamente. Ver a sua entrega, como que você está apresentando, o que você está entregando, né? Os arquivos que você está oferecendo para o seu cliente, enfim. E a questão do cliente para você analisar. A questão do cliente para você analisar em relação aos valores, é isso que eu falei. Dá uma conversada, dá uma cutucada, pergunta o máximo de coisas que é necessário para você saber. E se o cliente ele vir para aquela base do negativo, de tá ruim, tá mal, preciso de um logotipo aí para divulgar nas redes sociais para ver se melhora, é aquele 50% que eu falei para você que acha que a advocacia não dá dinheiro e que ele tá tentando de tudo para fazer dar. O cliente que chega e fala, eu quero elevar a minha marca, eu quero subir de nível, eu preciso de uma identidade visual bem estruturada para começar a atuar nas redes sociais, porque eu não atuava. Vou abrir meu escritório sozinha agora e eu sei que eu preciso elevar um nível, né, da minha marca, porque eu vou estar trabalhando sozinha. Esse é o 50% da advocacia que acha que ela funciona e que dá dinheiro, entendeu? Mesmo que ela não ganhe, assim, razoavelmente, mas ela tem a visão de que isso pode acontecer e ela já tem aquela visão mesmo inconsciente de que a identidade visual é a ponte para que ela consiga se destacar. E aí, baseado nisso, você consegue entender ali que tipo de orçamento mais ou menos que você manda. Ah, Jennifer, eu mandei um orçamento assim, mas eu não mando menos, um exemplo, tá? Um exemplo. Eu não mando menos que 1.500, mas eu acho que chega muito cliente que não pagaria nem 1.000. Aí você vai ter que trabalhar muitas outras coisas, posicionamento, ver a qualidade de entrega, se o seu projeto tá valendo 1.500, se de repente ele não tá valendo menos. Já falei isso aqui, acho que no primeiro encontro, no segundo, falei várias vezes e falo de novo. Às vezes a gente cobra demais e entrega de menos, às vezes a gente cobra de menos e entrega de mais. E ambas as coisas pesam na hora do cliente fechar com a gente, tá? Então, a parte do pré-briefing, lembra que eu falei? Pergunta sobre sociedade e deixa sempre claro para o cliente no pré-briefing já, tá, gente? No briefing é interessante reforçar, mas já no pré-briefing, quando você vê que o cliente está falando e tal, o cliente citou. Ah, então, a minha mãe me ajudou numa marca, sabe, a escolher, a gente não gostou. Ah, sua mãe vai te ajudar a escolher a marca? Ah, não, é porque eu peço a opinião dela. Não, então, no caso assim, quem que vai aprovar o projeto? Ah, sou eu, então é você.
Porque a sua mãe não sabe o que é bom pro teu negócio. É você que sabe. Porque na hora que o cliente fecha, paga a agenda, ele sabe quem tem que estar respondendo o briefing ou não. Então, se ele tem um sócio ou se... Ah, mas a minha mãe tem que participar porque a marca tem a história da família. Então tá, coloca a sua mãe para responder o briefing com você. Ambas vão achar um conceito único ali de resposta para não enlouquecer o designer no final. É isso. Gente, outra coisa. Eu não sei se eu bebo vinho, se eu bebo água, se eu bebo água, se eu bebo vinho. Uma parte extremamente importante ali do pré-briefing também, lembra que eu falei que não tem uma regra, tá? Mas ao final dessa aula eu vou mandar lá no grupo do Telegram e quem não tiver lá, tem o link na bio para vocês entrarem. Vou mandar um modelo de pré-briefing, mas tem no meu link ali na bio também. Eu vou mandar esse modelo de pré-briefing para vocês dar uma analisada e normalmente o que vocês podem colocar quando é formulário? Por que o formulário te dá um benefício maior do que o bate-papo? Porque ali no pré-briefing, a pessoa ela já vai ler e se ela não se identificou com as tuas perguntas, ela já sai, ela nem pede. Existem pessoas que colocam, eu tô fazendo um teste de colocar valores ali pra ver, eu não colocava, não sou muito fã de colocar, porque dá super certo pra mim. Mas eu coloquei uma média de valores e quando você coloca a média de valores, você vê o quanto que o cliente está disposto a investir. Então, você não coloca lá até de tanto, você não coloca lá de zero, por exemplo, né? De zero não, porque o cliente não vai pagar de graça. Mas um valor muito baixinho até um valor mediano. Você vai colocar um valor um pouquinho mais alto no nível que o seu trabalho tá, gente? Aí você sempre vai colocar o mínimo e sempre vai colocar o máximo. E aí, o que acontece? O cliente, quando ele for responder, ele já vai dar uma analisada enquanto que você cobra. Ele já vai começar a entender os seus preços, seus valores. E se o cliente queria pagar 200 e você cobra 800, ele já fala, de 800 a 1.500, vamos colocar. Ele já fica tipo, não é o que eu queria pagar 200, então ele nem responde. Isso evita de você ficar mandando um monte de orçamento para um monte de gente que acha que você cobra barato. Mas, é igual eu falei para vocês, eu coloquei agora os valores para fazer um teste, antes eu não colocava. Mas o cliente entra ali no meu formulário, a maioria das vezes ele já tem uma noção do quanto que eu cobro. Lembra da nossa aula sobre vitrine? A minha bio ali, ela já deixa claro, né, que o meu projeto ele não é baratinho. O meu perfil, o portfólio, tudo ali se conversa para que o cliente entre e entenda que tem valor no meu trabalho. Mas você fazendo o pré-briefing no formulário, te dá essa flexibilidade de você colocar perguntas específicas que você quer saber. Se o cliente realmente está disposto a pagar e o quanto ele está disposto a pagar. Você pode colocar também ali se ele tem funcionários, né? Se é uma empresa com vários funcionários, se é um profissional liberal, né? Eu sou designer freelance, estou começando agora. Então você começa uma empresa de 15 funcionários ou mais. Não é uma empresa pequenininha, né? Venhamos e convenhamos que já é uma empresa que está em crescimento. 15 funcionários ou mais. Aí a pessoa vai e coloca ali o investimento que ela quer fazer. Aí você, entendeu? Então você já começa a analisar ali o perfil dessa empresa. Posiciona nas redes sociais. Travou? Travou aí, amor? Estão falando que travou. Aqui pra mim tá normal, mas lá travou. Não dá, o ambiente ali não dá. Gente, falem pra mim se tá travado, se vocês estão me ouvindo. Eu vou falando aqui até voltar, até vocês me avisarem aí. Voltou? Aqui não chegou nem travar dessa vez, mas voltou aí, né, gente? A Kailane falou que voltou pra ela lá. Bom, acho que voltou, né? Aqui tá ok, então tá bom. A live tinha travado, mas voltou normal, voltou. Então, beleza, vamos voltar pra gente finalizar.
Então, gente, essa questão do pré-briefing é importante para quê? Resumindo toda essa aula do pré-briefing, é importante para que você não pegue cliente bagaceira que só quer sugar a tua alma. O cliente que realmente ele quer pagar, mas ele quer levar a tua alma junto para valer, literalmente. Ali na conversa você já sabe. O cliente que questiona demais o teu trabalho, aí você fica, já tá ali no PDF. Já tirei as dúvidas que o cliente tinha, ele continua questionando, porque uma coisa é o cliente ter dúvidas normais, tipo, qual que é o prazo? Não lembro, ou não vi lá no PDF, enfim. Outra coisa é o cliente ficar 2, 3, 4 semanas ali te questionando, para depois ele decidir se fecha com você ou não. E aí, na realidade, é que aquele cliente, ele não confia que você pode entregar um bom trabalho para ele. Ele não confia que o teu trabalho vale aquilo que você está cobrando. E aí, às vezes, mesmo assim, esse cliente paga para ver. E ele paga para ver e leva a tua alma junto. Por quê? O cliente, por exemplo, pagar R$1.000 para você, na cabeça dele é muita coisa, é muito dinheiro. E ele, como ele tá com muita dúvida, perguntando muito sobre o seu trabalho, ele tá mostrando para você, olha, estou te questionando se você realmente vale R$1.000. Será que você vai conseguir entregar? E se ele duvida da tua capacidade, não fecha. Aí, gente, é a hora ali no pré-briefing de você, então, aquela vaga ali, ó, tá preenchida. Então, eu não vou conseguir te atender, entendeu? Porque se o cliente tá questionando muito, ele tá questionando o seu profissionalismo. Dá para vocês perceberem sim a diferença de quando o cliente só tá com dúvida e quando o cliente realmente está desconfiado, tá incrédulo se você realmente vai entregar aquilo que ele precisa, o que ele espera ou não. E aí acaba que nada que você manda, né, nada que você faz, nada que você manda agrada esse cliente. E aí realmente você faz, tá bom, mas o cliente não gosta. Então aí o problema já não é seu. O problema é com o cliente e com o seu pré-briefing que você viu que o cliente estava te questionando o tempo todo. Se aquele cliente questiona, ele não se identificou com você, ele só achou o seu trabalho bonito, mas ele não tá com aquela conexão, ele não tá identificado. Então ele vai se questionar, será que ela vai conseguir entregar R$1.000? Não sei se vale isso não, é bonito, mas será que 1.000? E aí nada que você faz está à altura que aquele cliente quer. Então, o pré-briefing serve para vocês se alertarem também do tipo de cliente que vocês vão estar agendando. Tem uma pergunta. Se eu contrato um design para fazer um logo para mim, e depois eu ter feito o pagamento do logo, eu vou estar comprando também? Como assim? Calma aí, deixa eu reler. Se eu contrato um design para fazer um logotipo para mim e depois de eu ter feito o pagamento do logo, eu vou estar comprando também? Como assim? Não entendi. Tenta me explicar melhor a pergunta que eu não consegui entender. Então, o pré-briefing ele vai te ajudar a definir o cliente que realmente confia em você, se conectou, bateu o olho em você e falou assim, você é o profissional que vai entregar o que eu quero. Na maioria das vezes, gente, acontece isso do cliente chegar, é você, eu faço, o cliente é isso mesmo, você acertou e... Jennifer, você já atendeu esse tipo de cliente que questionou demais? Já! Eu falo pra vocês, eu vivo, depois eu ensino. Já peguei, gente. Cliente questiona, pergunta. Você, literalmente, às vezes, no dia a dia, na pressa, na correria, você não percebe. E quando você vai perceber... O cliente já tá ali, não gosto, nada do que você faça está à altura para aquele cliente. E aí é a hora de você parar de se culpar e falar, a culpa não é minha, o problema não sou eu, o problema tá ali. O cliente realmente acha que o meu trabalho não vale aquilo, ficou se questionando desde o início e eu deveria ter visto isso no pré-briefing. Então o pré-briefing ele serve para isso. Deixa eu ver que a Kailane respondeu ali que eu não tinha entendido a pergunta do Joeliton. Você vai estar contratando o serviço do designer e comprando uma identidade visual, logotipo, etc. E vai estar comprando a arte dele, exatamente. Acho que eu consegui entender. Quando você paga o design para fazer a sua arte, você está comprando. Acho que era isso, né? Acho que a Kailane pegou melhor ali. Eu fiquei um pouco confusa da pergunta. Então, o pré-briefing, além de você entender e definir se existe uma parceria, uma sociedade, para na hora que o cliente fechar com você e for responder o briefing, você não ter problema. Eu gostei, mas a minha sócia não.
Ai, a minha sócia amou, mas eu tô na dúvida. Eu e minha sócia conversando, a gente tem alguns pontos aí para falar para você. Então, lá no pré-briefing você evita isso. Outra coisa que eu acabei de citar é que você evita o cliente que pergunta, questiona demais o seu profissionalismo, sua forma de trabalhar. É como se ele estivesse realmente deixando explícito. Oi, Jennifer, você consegue realmente me entregar alguma coisa que valha 1.000? E se o cliente deixa explícito isso para você, no pré-briefing, gente, então, deixa eu te falar, as vagas que eu tinha disponível, acabou. Então, gente, eu já atendi cliente de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem, eu já passei por várias coisas que vocês imaginarem para estar aqui falando isso para vocês. E o pré-briefing também é interessante, por fim, para que você entenda ou tenha pelo menos uma noção de quanto que o cliente está disposto a investir em você, no seu trabalho, na sua entrega. Porque às vezes o cliente, se você conversar um pouquinho com ele, nem ele sabia que ele estava disposto a investir aquilo, mas se você explica qual é a importância, o que o seu trabalho vai fazer com a empresa dele, ele vai, entendeu? Ele vai dar aquela despertada e vai falar assim, entendi a necessidade de uma identidade visual. E também tem aquela parte do cliente que eu falei pra vocês que, às vezes o cliente chega afobado. Eu quero e manda uma lista de compra. Mas aí essa lista de compra fica muito acima do orçamento e o cliente assusta e fala, opa, meu Deus, calma aí, eu achei que eu ia pagar 200 isso tudo. E aí é a hora, de repente, de esse cliente que não tem, talvez, esse embasamento de que a identidade visual tem um valor, é um investimento, você vai conseguir mostrar isso para o cliente no pré-briefing, mostrando que ele não precisa de todo aquele material. Ele precisa da identidade visual, que é um investimento maior, e os outros itens ele vai fazendo depois aos poucos. Porque, gente, uma identidade visual custa R$1.500 e um cartão de visita custa 100, tem uma grande diferença, entendeu? 200, eu tô cobrando acho que 180 ou R$200 na arte do cartão de visita. Cada profissional cobra, mas vocês entendem, uma identidade a 1.000, a 800, a 700, a 3.000, não importa o valor. Mas, quando você compara com um cartão de visita a 50, 100, 150, 200, o que acontece? O cliente pensa, pensando bem, é melhor eu investir agora, que ela me explicou o que é o investimento, o que é uma identidade visual, por que eu preciso, a importância, né? Me explicou também se eu fazer só um logotipo, se eu contratar, às vezes, uma pessoa que pode me entregar tudo errado, ou tudo pela metade. Ela me explicou ali os erros e acertos ali. Então, o que eu vou fazer? Apertar um pouquinho, investir na identidade visual. Mais pra frente, eu faço o cartão que é R$100 e depois eu faço a tag que é 80, enfim. Oi, Vlad, boa noite, tudo bem? Pegou a aula no final, hein? Então, o pré-briefing eu vou mandar lá no Telegram pra quem tá lá, pra quem não tiver, é só clicar no link na bio e entrar lá no grupo. Eu vou mandar pra vocês um modelo de formulário, também tem aqui no meu link da bio. E o desafio desta aula para vocês. Vamos pegar aqui o desafio. Gosto de desafiar. Gente, o desafio, eu vou mandar o modelo para vocês lá no Telegram. E eu quero que vocês criem um formulário e vocês tirem print e me marquem. Posta lá nos stories o print do seu formulário e me marca. E coloca lá, pessoal, agora aqui na empresa temos um formulário de pré-briefing para entender melhor a sua necessidade na hora do orçamento. Este é o desafio. É só para cumprir o desafio da live da Jota? É para mostrar para o cliente que o teu trabalho está subindo de nível. Olha só, eu recebi hoje um direct, eu postei 2 que eu recebia e depois eu recebi alguns feedbacks bem legais dessas aulas e a pessoa falou assim, cara, você me fez literalmente virar chave em relação à minha empresa, do que eu estava visualizando para o meu negócio. Com essas aulas que eu assisti, eu comecei a realmente dar um passo adiante na minha empresa. É isso que eu quero com esses encontros do DNA do Design, que você saia de um ponto para o outro. Por isso que o desafio é importante. A gente só vai sair do ponto A para o ponto B se a gente colocar a mão na massa. Então, eu vou mandar o modelo do pré-briefing lá no Telegram para vocês.
E aí, gente, pode fazer igual, não tem problema não, tá? Só tenta mudar umas coisinhas ali, né? Tenta trazer a sua personalidade, sua autenticidade ali. Vou mandar lá o modelo e eu quero que vocês façam um pré-briefing. Tira print do formulário de vocês e posta. Qual a melhor plataforma? Amanda, você arrasa. Ai, maravilhosa. Manda aqui pra mim ajudar, plataformas gratuitas que o pessoal pode usar para fazer o desafio. Ajuda muito a mostrar como o nosso trabalho é sério. O seu trabalho, você não está cumprindo um desafio da Jota, você está elevando o patamar da sua empresa, tá? Principalmente se você vê essa necessidade de fazer o seu negócio começar a ter uma visibilidade maior, da pessoa olhar o teu negócio e falar assim, cara, aquela empresa ali tem uma cara de seriedade, é isso que você vai fazer. Monta Google Forms, ó, a Kailane mandou ali, Jotform, Google Formulário, ó, que é o que eu falei, Google Forms. Vou mandar o modelo lá, vocês vão conseguir colocar. Coloque informações que vocês acreditam que sejam pertinentes para você. Vai montar o seu formulário e vai tirar um print do formulário e me marcar nos stories, tá? Jota, mas aí eu vou deixar de atender no WhatsApp? Não. A Amanda, se não me engano, a Amanda é aluna minha do treinamento EDJ e a Amanda, ela conversa com o cliente por WhatsApp, manda o formulário no WhatsApp, o link, e pede para o cliente responder, tá? Ai, Jennifer, eu vou encontrar um cliente hoje na minha cidade mesmo, a gente marcou num shopping ali na praça de alimentação, vou fazer um... Aí você faz as perguntinhas ali na hora e anota, ou se não, antes de falar com o seu cliente na reunião, você manda esse link para ele responder, e aí você marca o dia da reunião e fala, ó, você tem que responder antes até a nossa reunião. Porque daí ali, naquele pré-briefing, você vai se encontrar com o cliente, você já tem uma noção do que o cliente quer, quanto ele está disposto a investir. O formulário, gente, pode ser, porque tá falando por telefone? Manda o pré-briefing, vamos marcar a nossa ligação? Vamos. Pode ser amanhã meio-dia? Opa, fechou. Vou te mandar um formulário no WhatsApp. Amanhã, antes do meio-dia, antes da nossa chamada, você consegue responder o formulário para mim? E aí você dá uma analisada nesse formulário. O formulário, é como a Amanda falou, ele vai elevar o patamar do seu trabalho. É desafio para cumprir, hein? Ó, tô até quase quebrando a mesa aqui. Eu quero que vocês cumpram, ó, as meninas estão mandando ali as informações para vocês, dicas, tá? Não precisa ser igual o meu, ter lá na bio e aí eu entrar em contato via e-mail com o cliente. Você pode mandar no WhatsApp, olha, fulana, você pediu orçamento, que legal. Faz o seguinte, vou te mandar um linkzinho, é bem rapidinho, 1 minutinho você responde. É um pré-formulário que eu faço para entender sua necessidade, você respondendo eu já te dou um retorno do orçamento. Vai encontrar ao vivo com o cliente? Vamos se encontrar amanhã meio-dia? Vamos se encontrar amanhã meio-dia. Então faz o seguinte, vou te mandar um formulário no WhatsApp, responde antes do nosso encontro para eu dar uma analisada, já entender, já ir mais ciente do que você quer para a gente ter uma conversa mais assertiva e não perder tempo. Você vai ligar para o cliente? Manda no WhatsApp também. Vai fazer uma chamada de vídeo? Manda antes no WhatsApp também. Aí o cliente vai responder e você vai analisar. Porque às vezes o cliente coloca lá, eu quero só um logotipo marca d'água mesmo, não quero identidade. Você mesmo assim, Jennifer, mas aí mesmo assim eu faço reunião com o cliente? Sim, porque daí você vai mostrar para o cliente a valorização que tem no design. Aquele cliente pode entender? Sim. Ele pode não entender? Não. Ele vai fechar com você? Talvez. Só porque você recebeu uma proposta, um pedido de orçamento, marcou uma reunião, não significa que todo cliente vai fechar com você, tá? O não você já tem, você tem que buscar o sim. Então não é porque o cliente mandou lá sim para você no formulário. Olha, eu só quero uma marca d'água a R$200, a 100, a 90, que você vai desistir daquele cliente. Fala com ele. Mostra o porquê que é importante a identidade visual, explica todo o contexto do que a gente faz, do que a gente trabalha. Porque às vezes é igual eu falei, aquele cliente, ele até se ele der uma ajustada, ele até pode investir um valor um pouco mais alto com você. Ele só precisa ter essa percepção. Porque tem 3 tipos de cliente aqui pra vocês, tá? 3. Tem um cliente que realmente, não importa o que você falar, ele só quer colocar ali R$100 e ponto. É isso, e não tem conversa. Tem um cliente que às vezes ele só precisa da sua conversa, do seu olhar de profissional, para conseguir entender que ele realmente tem que investir. Porque
porque talvez ele não saiba o que é um investimento. Eu mesma tem coisas que eu não sabia que era um investimento, eu falava, nossa, mas é meio carinho, né? Até entender o porquê. Aí quando o profissional vem e explica, eu falo, por isso que vale isso, né? É, realmente. Gente, é assim. E o terceiro tipo de cliente é aquele que já entende o valor. Então, se você der uma boa conversada, mostrar um bom profissionalismo e mostrar que o seu trabalho, o patamar da sua empresa, do seu negócio está elevado, ele fecha com você na certa, porque ele já está decidido, ele já sabe que aquilo é um investimento. Então, o formulário vai fazer isso com o seu negócio. É o desafio. Faça um formulário. As meninas mandou aí as dicas, Jotform, Google Form, são gratuitos. Você pode mandar pelo WhatsApp, você pode... A live travou pra mim. Gente, travou a live aí? Falem aí pra mim se travou, se tá ok, pra gente finalizar. Travou pra vocês também, pra todo mundo? Travou aí? Travou, a Jaque falou que travou lá. Ó, a Marina falou que tá ok. Voltou aí, amor? Voltou. Voltou, gente, o Instagram ele tenta, mas eu não desisto. Ai, meu Deus. Então, gente, exercício para amanhã, um pouquinho antes da nossa aula, que vai ser nosso encontro 5, qualidade de entrega. E aí, olha, qualidade de entrega. É uma coisa que eu vejo assim, e tá tudo bem, eu já tive esse, né? Muita gente olha e fala, meu trabalho, ele tem um nível de R$1.000. Mas muitas vezes é porque a gente realmente, a gente acredita no nosso potencial, né? Mas a gente tem que olhar um pouquinho com olhar crítico, como se fosse uma pessoa de fora, e começar a analisar se ele realmente vale aquilo, ou se não falta um pouquinho de melhora de qualidade de entrega para que ele vale aquilo. Ó, amanhã às 8h07, qualidade de entrega. A Jaque falou que não voltou para ela, tá travando. Bom, mas aí eu acho que ela pega o finalzinho da aula lá e tá tudo bem. Gente, eu quero ver vocês cumprindo o desafio. Façam o formulário de vocês, eu vou mandar lá no Telegram hoje ainda o modelo do meu, linkzinho para vocês se inspirarem, tá? Vou mandar as plataformas ali que vocês podem fazer de forma gratuita. E se alguém perdeu a aula, ficou meio confuso, é só assistir, que aí eu já expliquei como que vocês podem fazer. Tá? Como que vocês podem realmente... Ah, porque, Jennifer, eu gosto do WhatsApp, eu não quero perder esse contato. O formulário você pode mandar pelo WhatsApp também, tá? Isso vai elevar o patamar da tua empresa, vai te mostrar um pouco mais com seriedade. É muito ouro nessas lives, muito ouro, e se vocês não correrem assistir tudo, vai perder. Porque essas aulas estão lá no YouTube, essa aqui de hoje também vai pro YouTube e vai ficar só até o final do nosso evento, que é dia 14, tá? No final do dia 14, a gente deixa por 24 horas a última aula. E aí vocês assistam tudo, porque depois vai ficar disponível para quem? Só para as minhas alunas do treinamento IDJ. Então, quem no dia 14, quando abrir as inscrições, entrar na nossa turma, vai ter acesso a todas essas aulas também como bônus. Ah, e quem não tem Telegram? É só baixar. É gratuito, é levíssimo, tá? Bem levinho. É só baixar no celular e cadastrar igual o WhatsApp. Vou assistir tudo. Ah, eu quero que assista mesmo, hein, gente? Eu quero muito que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso. Pose para o print. Tirem print para postar nos stories que vocês estavam comigo hoje. Ó, vou até pegar meu vinho. Gente, olha, nem tomei tudo meu vinho, mas vamos lá. Tô fazendo umas poses aqui meio... Tiraram print? Tiraram? Todo mundo tirou print? Todo mundo vai marcar nos stories que tava na nossa aula de hoje. Nossa aula de pré-briefing. Espero que vocês tenham tirado, hein? Gente, tenham uma boa noite. Tenham um bom descanso. E eu quero ver todo mundo cumprindo. Eu quero ver pelo menos uma pessoa me marcando nos stories que fez o formulário, hein? Isso daí não é pro meu bem, não. É pro bem de vocês. É pro cliente olhar e falar assim, uau, olha a fulana, a empresa dela tá evoluindo, hein?
Então é isso, tenham uma boa noite. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês, a participação de todos vocês. Essa aula vai ter replay lá no YouTube. As outras estão lá também, então assim que tiver ao vivo, essa daqui, ao vivo não, né? Assim que tiver lá na plataforma, eu coloco lá nos stories. Quem tiver muitas dúvidas sobre a aula, tem caixinha lá no story, manda na caixinha, pode encher aquela caixinha de pergunta, tá, gente? No story tem caixinha de pergunta lá para vocês aproveitarem esse tempo comigo e tirar todas as dúvidas dessa aula, das outras, do dia a dia. Tudo que vocês tiverem de dúvida, manda nas caixinhas, ok? A nossa aula de amanhã é qualidade de entrega. Eu amo formulário. É extremamente bom, gente. Vocês não fazem ideia. Filtra muito os clientes que vocês vão atender. E aí vocês entram no patamar de começar a escolher o tipo de cliente que vocês atendem quando vocês têm o formulário, tá? Então, eu espero que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Agora eu vou correr e tentar colocar essa aula lá no YouTube para vocês no replay. É a minha aula de... Nossa, olha a dicção, de emoção. Amei a aula de hoje, estarei amanhã aqui de novo. Eu quero você aqui, eu quero todos que estavam aqui comigo, eu quero todos vocês assistindo a nossa aula de amanhã, qualidade de entrega, que eu vou mostrar o projeto, que eu tive a aprovação inicial essa semana. Eu tive 2 de biquínis de praia, e os 2 tiveram aprovação, e eu vou mostrar um deles. Um já tá no feed, mas o outro vocês vão ver que lindo. Eu recebi vários áudios da cliente, a gente amou, a gente tá deslumbrada, ficou do jeito que a gente queria, você conseguiu ler tudo que a gente necessitava, você captou que a gente... Gente, olha, é muito bom escutar esse tipo de áudio. E para quem é minha aluna sabe, a aprovação inicial, o índice é altíssimo. Por quê? Porque coloca tudo que eu ensino ali, ó, a ferro e fogo, coloca a mão na massa, aplica tudo que eu ensino. A aluna minha tem menos alterações, mais aprovações. É maravilhoso. Então eu espero vocês amanhã às 8h07. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo. Até mais. Eu quero ver vocês me marcando no story, hein?